Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital, repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais, políticos e internacionais. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas, aulas, seminários com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Tereza Narras e estarei com você neste universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Siga-nos nas nossas redes sociais e esteja sempre atualizado com o melhor conteúdo. Bom, gente, é uma honra aqui estarmos recebendo aqui o nosso querido professor, Dr. Sábio Chalita. Ele é advogado, ele é mestre em Direitos Sociais, Difusos e Coletivos, ele é professor e coordenador de estágio e protagonismo estudantil na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Novamente, nosso querido professor, advogado, mestre em Direitos Sociais, Difusos e Coletivos, é editor da Sarava, é professor de vários cursos de pós-graduação, Academia Brasileira de Direito do Trabalho, na pessoa do presidente Alexandre Belmonte, e dos demais membros da diretoria, principalmente a professora Tereza Narras, que é sua fã, e eu também sou. E hoje está chegando aqui para nos auxiliar nesse trabalho de divulgação dos saberes jurídicos em todas as áreas que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho está implementando agora, nos últimos tempos, de maneira que a gente tenha uma visão transdisciplinar do direito, não é isso? Isso realmente é muito importante. Aí eu fico à vontade para fazer suas apresentações, suas considerações iniciais, professor. Sr. Carlos, agradeço, né, Dr. Carlos, agradeço o convite da doutora Tereza pela oportunidade de tratar com os colegas, né. Hoje em dia se fala muito, né, na unicidade do direito, aliás, um conceito antigo, não tão recente. Sabemos que a divisão do direito em público, privado ou outras áreas se dá tão somente por especialidades acadêmicas. Mas o direito é uno, é um bloco e ele se conversa intensamente. Então, trabalhar sobre direito eleitoral, junto com os temas de direito do trabalho, não só a pertinência, porque temos o direito do trabalho dentro, né, em âmbito dos partidos políticos, das prestações em âmbito das campanhas, mas também uma troca aqui de um diálogo constitucional, né, acerca das duas disciplinas, mas com foco na minha contribuição, né, não me aventuraria em caminhar dentro de tantos nomes fortes que nós temos no direito do trabalho, em tratar em assuntos relacionados ao direito do trabalho. Então eu vou aqui me aquietar no campo do direito constitucional e eleitoral, tentando trazer um pouquinho dessa visão, sobretudo quanto às eleições em 2020. O professor bem apresentou, eu tenho a formação na área de Direitos Sociais, Difusos e Coletivos, com atuação em Direito Constitucional e Eleitoral. Então, acho que podemos, dentro desse diálogo, trazer muitos temas importantes para a cidadania de um modo geral, né? Então, obrigado mais uma vez, uma honra poder dividir com o senhor a tela e esse bate-papo. Muito bem, professor, muito obrigado pela sua presença aqui, todos nós agradecemos, nossos queridos seguidores aqui. E o nosso tema, né, é mandato aos coletivos e a emenda constitucional número 107. Né? Legal. A emenda que está fresquinha. É até difícil falar em 107 emendas a uma Constituição, né? Acho que é 108, se não aparecer mais nenhuma nesse período. É uma jabuticaba brasileira. E olha que a doutrina ainda chega a classificar a Constituição brasileira como super rígida, né? Parte da doutrina, por conta das cláusulas pétreas, tornando ainda mais rígida a proteção, mas 108 emendas. Então, professor, dando uma dinâmica aqui, fazer umas perguntinhas, assim. A emenda número 107 de 2020, ela alterou a data das eleições. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: haveria necessidade dessa alteração via emenda constitucional? Legal, uma ótima colocação, né? Nós temos, já havíamos tratado aqui, fazendo essas observações, de fato a Constituição brasileira ela é classificada como uma Constituição rígida, ainda parte da doutrina vai chamar como super rígida. Isso pela dificuldade que você tem de alteração do texto, né? Mas muito embora tenhamos essa rigidez, a Constituição de 88, o Constituinte originário, ele optou por reservar no próprio texto constitucional uma série de temas que, se pensarmos tecnicamente, poderia ficar a cargo da legislação infraconstitucional. Uma das situações, né, nós temos várias, mas uma delas é a disposição quanto à data das eleições.
Ou seja, a Constituição, lá no artigo 29, em específico, quanto às eleições municipais, indica que se dará no primeiro domingo de outubro do último ano de mandato, né? Então, se os candidatos, os atuais prefeitos, encerram o mandato, e vereadores, né, encerram o mandato em 2020, o primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro nos municípios onde exista a necessidade de segundo turno. Então, a Constituição, dentro agora de uma outra classificação, que é o fato dela ser inchada, analítica, né, tratar de muitos temas, não que isso seja algo ruim, porque é um reflexo de um período de muito obscurantismo dos direitos fundamentais, você tem, então, o registro desta data, da ocasião, da circunstância em que se darão as eleições. Um outro reflexo, aproveitando até essa abordagem, a Constituição traz lá, né, no que nós falamos aqui da super rígida da Constituição, nas cláusulas pétreas, nós temos lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, dentre as características do voto que são extra protegidas, nós temos o fato do voto ser periódico, ou seja, aqui eu tenho o princípio da periodicidade da investidura dos cargos públicos eletivos. Ou seja, os cargos públicos, eles possuem aí, nesses eletivos, eles têm período, têm periodicidade, têm mandatos. Essa temporariedade, a preocupação era tamanha que, por mais essa razão, a Constituição também faz constar no seu texto a data em que se darão as eleições. Então, vejam, a proximidade do calendário eleitoral, né, as discussões sobre o adiamento já começa logo com o reconhecimento da calamidade pelo Decreto 6 de 2020. Então, quando acontece, já começa uma mobilização no Congresso, e aí a grande questão era, fazemos a prorrogação dos mandatos e unificamos todas as eleições, todos os processos de escolha de cargos para 2022, com as eleições gerais, o que poderia ser uma saída se não tivesse qualquer hipótese, qualquer forma de fazer, mas com efeitos ainda não tão pensados, talvez não fosse o melhor caminho, e acredito que foram acertados em prorrogar o processo eleitoral, esticar um pouco, né, esse período das campanhas, ou mesmo o calendário de modo geral. Porque se não tivesse nenhuma alteração, então primeiro respondendo por que se fez pela emenda, justamente por conta de ter já na própria Constituição a data. Então não teria outro mecanismo, não daria para o TSE, através de uma resolução, fazer esse adiamento, não daria para a lei fazer teria que ser de fato uma emenda, né? E um detalhe importante que a emenda constitucional, quando a gente pensa em emenda, professor, a gente acaba imaginando a alteração formal do texto, de você olhar o dispositivo e enxergar ali totalmente a alteração. A emenda 107, claro, ela também é uma emenda, a mesma natureza, tudo igual, só que ela tem uma característica interessante que ela tem a sua aplicabilidade que será esgotada, será exaurida com o fim das eleições, com o fim dos períodos, né, que ela estabelece. Então, se abrimos lá o 29, onde fala do período das eleições, que se darão no primeiro domingo de outubro, tarará, ali não terá nenhuma alteração. Porque nas eleições seguintes, né, se Deus quiser, não tivermos mais nenhuma situação dessa, continua o fluxo natural de sempre o primeiro domingo e o último domingo. Então, primeira resposta que você colocou, eu me alonguei um pouquinho, mas o constitucionalista gosta de fundamentar pelas bordas, né? Vai chegando. Assim. Não, o constitucionalista ele tem que trabalhar com todas as técnicas de interpretação, o método histórico, o método teleológico, tem que trabalhar com todos. Conforme. Ou para compreender ou para justificar o que fizeram. Exatamente. Né? Sempre tem uma razão histórica, né? Porque Exato. O país de democracia tardia e de sucessivas ditaduras, é melhor colocar mesmo no texto, hoje em dia a gente reconhece, porque se deixar assim temporariamente, aí às vezes eles guardam lá um ano só de mandato, já quero convocar outro logo em seguida. Exatamente. Ou então seria uma bagunça danada ao sabor do momento político, né? Esse que é o problema. Né? Uma outra questão importante, professor, é que além da prorrogação das eleições, que a emenda estabeleceu, houve outras alterações, né? Quais são essas alterações dignas de nota, professor, além da prorrogação? Nós tivemos duas emendas, né? Uma bem recente, fresca, ainda sendo assimilada, e uma outra de 2017, né? Já com 2 anos e meio, 3 anos aí de emenda, que foi a emenda 97. Veja que nós tivemos aí mais de 10 emendas nesse curto espaço de tempo. A emenda 97, eu vou fazer a conversa das duas aqui em específico, nós tivemos alterações significativas de modo específico quanto aos partidos políticos, né? Para que a gente possa localizar.
A Constituição, a contar do título 2, que inaugura ali o artigo 5º da Constituição, do artigo 5º até o 17, está nesse intervalo do título 2, que trata sobre os direitos fundamentais. Então, a emenda constitucional 97, ao tratar dos partidos políticos, afeta diretamente tema de direitos fundamentais. E qual foi exatamente essa alteração? Entre elas, a contar das eleições de 2020, então veja que é uma emenda de 2017, mas que terá aplicação de fato a partir de 2020, as eleições que poderão ter ali, os cargos que poderão possuir coligações, apenas será quanto aquelas em que o sistema se dá pelo proporcional, aliás, pelo majoritário. O proporcional, através dessa emenda, teve vedada a possibilidade de realização de coligações. Traduzindo, quais são os cargos proporcionais que nós temos hoje que não mais poderão possuir coligações? Os proporcionais que nós temos nessas eleições, apenas o de vereador. Nas eleições próximas de 2022, entra deputado estadual, federal, distrital, né? E quais são as majoritárias? Obviamente as demais, que são os cargos de chefia do Executivo e de senador da República, que costumeiramente acaba entrando na mesma... Normalmente a gente pensa que senador, por ser parlamentar, ele envolve também proporcional, e não é. O cargo de senador, por representar as unidades federadas, os estados, o distrito, você tem ali números fixos por estado, que é de 3, total de 81 senadores. Então, veja, a partir de 2020, a contar de 2020, além da alteração, da postergação que nós tivemos aqui, pontual das eleições, nós também não teremos as coligações para o cargo de vereador, cargo proporcional. Qual que é o efeito direto, professor, a respeito disso, né? Veja, a Constituição estabelece ali, no artigo 29 também, qual é o número, e também na lei das eleições, de maneira mais específica, qual é o número de vereadores, qual é o número de cadeiras disponíveis em cada casa legislativa, né, no caso da Câmara Municipal. E lá na lei das eleições, ele vai explicar que esse número, ele tem uma regrinha, vai variar de 150% a 200% o número de lugares a preencher, o número de candidatos que eu posso apresentar enquanto partido. Vejam aqui, vou dar um exemplo aqui da minha cidade. Eu estou falando aqui da cidade de Cachoeira Paulista, cidade que eu morei boa parte da minha vida, estou aqui foragido da pandemia. E nós temos aqui, salvo engano, 13 cadeiras. Salvo engano, 13 cadeiras. Se eu sou um partido, né, que antes me coligava, então tinha uma formação, éramos em 4 partidos, tá? No total seriam 5 coligações na campanha aqui em Cachoeira Paulista. As 5 coligações, individualmente, poderão apresentar até 150% o número de cadeiras. Então, pega o número de cadeiras, 150% é o número máximo de candidatos por coligação. Como eu falei, 5 coligações, 5 vezes esse número. Quando eu tenho, a partir de 2017 com a emenda, mas a contar de 2020 nos efeitos de aplicação, a impossibilidade de coligação para cargos proporcionais, esses 5 agrupamentos, eles vão se pulverizar, né? Se o total dessas 5 ligações, a total composição envolvesse ali 25 partidos, cada uma com 5, hipoteticamente, agora cada um desses 25 partidos poderão indicar até 150% o número de vagas existentes na casa. Não é uma aplicação lógica de que vai existir tudo isso de candidato, até porque estamos aí, aliás, diante de algumas denúncias demonstrando justamente a existência de candidatos laranjas com intuitos outros, né? Sobretudo quanto a fundo de financiamento de campanha. Mas você nem falando aumenta. Candidato mexerica. É mais laranja que candidato mexerica. É uma salada de fruta, né? São as emendas jabuticabas, os candidatos laranjas, de tudo. Então, professor, a gente vai ter essa possibilidade. Teremos a possibilidade de um número exponencialmente maior do que o processo municipal anterior, né, as eleições municipais anteriores de 2016, dada essa circunstância que você tem dos partidos políticos. Existem outras implicações também da emenda 97 que envolvem diretamente o funcionamento dos partidos, né? Vou pontuar para ser bem objetivo, porque foge um pouco das eleições, mas nem tanto. Os partidos políticos, agora, eles precisam demonstrar a chamada cláusula de desempenho partidário, né? O partido político, para que ele tenha acesso ao chamado direito de antena, que é tempo de televisão e tempo de rádio, que é parte do financiamento público, né, de uma campanha, ele vai ter, e também, tempo de TV, tempo de rádio e acesso ao fundo. Para que ele tenha tudo isso, ele tem que demonstrar um quantitativo mínimo de desempenho. E aí a Constituição trouxe lá na emenda, né,
todo um escalonamento até 2030, como que vai ser considerado, que critério que vai ser considerado. E a gente percebe que é uma medida que a cada reforma eleitoral, e a cada 2 anos praticamente a gente tem uma mini reforma eleitoral, para tentar sufocar a proliferação de partidos. Nós temos aí mais de 30 partidos registrados no TSE, 30 ideologias distintas, provavelmente, né? Não, né? Não, Então, o Brasil é bem interessante. Nós temos unicidade sindical, é o país que tem mais sindicatos no mundo. pois é. Quer dizer, unicidade sindical e pluralidade partidária, né? Político-partidária. Olha que contradição. Exatamente. Porque a natureza jurídica dos partidos políticos e dos sindicatos são associações, né? Exatamente, É exatamente. uma coisa assim, E é uma distorção, professor, porque a gente percebe que a Constituição, de ponta a ponta, do artigo 1 ao 250, mais os transitórios, você tem a base, o embasamento, o fundamento da estrutura, de fato, na pluralidade. Né? Agora, a pluralidade não significa com todo o perdão da expressão, uma libertinagem de politicagem, porque é o que a gente observa. Vez ou outra, a expressão que eu escuto, somente dos alunos, professor, mas como é que o senhor consegue direito constitucional eleitoral? Não te dá uma azia tratar com a política? Sim, não, com a política não. Com a politicagem, sim. Sim. Mas com a política, não. Aliás, a política e o direito constitucional e o direito eleitoral são apaixonantes, porque envolve as decisões que o Brasil toma, de modo geral, o mundo toma ao longo da história. Eu sempre falo com meus alunos, se você não gosta de política, tem uma meia dúzia aí que adora, e essa meia dúzia que diz o que você tem que comer, que você tem que assistir, que você tem que ver, que você tem que estudar. Exato. Ele decide sua vida sem você. É o consequencialismo. Eu falo assim, você fala, detesto política, já é uma posição política, né? Quando eu falo detesto não tem como não ter posição política, né? Aliás, é salutar a nossa profissão, seja como professor ou como advogado, como magistrado, como membro do Ministério Público, a posição que adotamos, né? E a expectativa, pelo menos eu imagino que a legítima expectativa do cidadão, do Estado democrático, é que a posição desses que ocupam funções e cargos importantes para a própria administração do Estado sejam de uma ideologia relacionada ao que é constitucional, aos princípios, à ideia de valores que a Constituição se expressa, né? Todas as vezes em que tivemos aí alguma interferência que não a base do texto constitucional, mas interferência seja de natureza de convicção dogmática religiosa, o reflexo não é positivo. Não que a religião não seja positiva, não que um dogma religioso não seja, mas quando você pensa em algo plural, em tentar tratar pessoas em condições heterônimas, diferentes, tem que se buscar uma base que seja comum. E aí a base comum, penso eu, com humildade, que seja o texto constitucional, né? E os princípios e valores. A nossa Constituição já começa sui generis, porque no seu preâmbulo já fala, nós representamos invocando a proteção de Deus, quer dizer, se o sujeito é ateu, ele está fora da Constituição, né? O agnóstico, coisa e tal. Não, existem muitas críticas, né? Tanto ao preâmbulo quanto aos contextos, né? de simbologias, sobretudo cristãs, que nós temos. No Estado laico, né? Você colocar isso realmente. Né? O STF já apreciou, inclusive, não só o STF, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, outros tribunais, que trata-se de fato de uma influência direta, histórica, quanto à base cristã, em que a sociedade, aliás, que o Brasil se fundou, de certa forma, desde o descobrimento, tem embutido forte, né? E essa laicidade, de fato, vejo que em muitos momentos o tribunal se esforça na compreensão e acredito que acertadamente ele tenha caminhado em privilegiar o não privilégio, vejam só, privilegiar nas decisões o não privilégio a uma religião, mas sim garantir de maneira plural, mais uma vez, que as religiões se manifestem. E a gente acaba percebendo isso quanto às decisões mais emblemáticas do STF, sobretudo, seja quanto ao ensino religioso em escola. Nós tivemos aí há 1 ano e meio atrás, 2 anos, a questão da decisão envolvendo o sacrifício de animais em cultos de origem africana nas religiões, né? Enfim, a questão da testemunha de Jeová, né? Doação de sangue. Isso, a questão da transfusão, são temas riquíssimos, né, em âmbito dos direitos fundamentais, aí, envolvendo a postura laica que o Estado deve assumir. Mas eu acho que existe ainda bastante dificuldade, um liame estreito, né, entre o que é o Estado laico e o que é ter a absorção de algumas bases cristãs, por exemplo, dada a forma de construção da sociedade brasileira, né, 500 e poucos anos, e que nós temos esse desenvolvimento nesse sentido. Então, acho que na ditadura, o Caetano, aquela música que ele bolou, né, enquanto os homens exercem os poderes, aí ele vai e diz assim,
O que será que será? Que será que será? Será que essa incompetência da América Católica, aí ele fala que é a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos. Aí A cessearam aquela relação, né? música, pô, a censura veio e proibiu circular aquilo aí. Né, essas letras críticas, né? Se a gente para de fato pensar e refletir no significado, no sentido que traz, né? E analisar com base na história ou no histórico das constituições. Eu gosto muito da história das constituições. Uhum. E é possível conversar bastante e compreender as críticas. Toda crítica, eu acho que, ainda mais no direito, ela é extremamente bem-vinda porque faz com que a gente possa mover a máquina jurídica no sentido de aprimoramentos, né? Então, que ponto, será que o passado, não só do Brasil, mas de um modo geral, no direito comparado, em que ponto e em que dose essa mistura de Estado e religião foi positiva ou não, né? Arrisco a dizer que no passado, no histórico, não consegui enxergar situações tão mais positivas, né, do que as situações de supressão também de direitos fundamentais, desde a Idade Média para frente. Essa sua observação, professor, é muito importante, porque o povo que não conhece a sua história corre o risco de repeti-la, né? Exatamente. Parafraseando uma série do Netflix, né? Mas é a pura verdade, né? Eu acho que o Brasil peca muito nisso. Nós não temos, há pouco tempo fiz uma live com o ex-governador de Pernambuco e conversando, puxa, nós não temos um conselho de ex-presidentes, algo como temos o Conselho da República, o Conselho de Defesa, lá no 89 e 91 da Constituição, que também assim não vincula em nada, e a ideia de fato não é vincular, mas há um desprezar do histórico, independentemente da postura que o presidente tem adotado, a vivência, a experiência que teve, são coisas ricas que não podem se perder. A visão por dentro do sistema, né? Como é que acontece a coisa. Exatamente. Né? Que a população acaba perdendo esses dados importantes, né? Um dado curioso que eu, na época de faculdade, né, não tem tanto tempo assim, tem 10 anos, 11 anos de formado, era de fato dar uma lida nas votações que nós tivemos na Assembleia Constituinte de 88. Em alguns momentos, temos até uma certa ojeriza, porque existem discussões que não levam a nada e você, puxa vida, olha que oportunidade de ter tratado sobre tal assunto. E, por outro lado, o brilhantismo de alguns direitos que são registrados em inspiração de tantos ordenamentos que nós temos. O Brasil, ele é de fato composto com observâncias a direitos fundamentais que o mundo já havia reconhecido e que o período de 67 e 69, né, a Constituição e a Emenda 1 de 69, que nós tivemos, que foi suficiente para calejar, né, e deixar o Constituinte ali atento a algumas disposições. Professor, o senhor acha que se a Constituição tivesse sido promulgada em 1989, depois da queda do Muro de Berlim, ela seria tão pródiga assim em direitos fundamentais, principalmente os direitos sociais, já que você é professor de direitos sociais? Olha, não sei. Porque o contexto da queda do Muro de Berlim, o contexto histórico, eu acho que já seria talvez responsável por irradiar muitas influências, né? Não sei se teríamos um desfecho tão grande de alteração. Não sei, sinceramente é um bom questionamento. Mas observamos que os temas que a nossa Constituição reserva, claro que não é um rol estanque, né, exemplificativo, sabemos disso, mas do 5º ao 17 são inspirações que tem muito dessa questão dos direitos sociais, né? Ele é bem inchado nesse sentido, positivamente, reserva temas para o legislador infraconstitucional também, acho que talvez até pensando nos desfechos que teríamos em 89 e seguinte, né, ao Tratado de Direitos Sociais. Mas, não sei, é um bom questionamento. Pode ser que tivéssemos algumas coisas, mas não sei se tão significativas. Eu acho que a Constituição ela foi bastante generosa quanto a reconhecimento de direitos ali. Poucas coisas, eventualmente, no caso a caso, no caso concreto, a gente acaba percebendo se, puxa, isso aqui poderia ter ficado a cargo do texto constitucional para dar mais condição de proteção, mas até pelos princípios que nós temos, né, princípio do efeito cliquet, efeito catraca, mesmo não estando diretamente na Constituição, o direito fundamental ele acaba sendo reconhecido em âmbito infraconstitucional e ganha aí um status de princípio, né, de norma em termos gerais. Mas acho que o Brasil caminha bem, né, embora a concretização não seja maravilhosa, e aí fica a cargo também das pontas do poder público, em termos de processo, em termos de poder legislativo e executivo, mas o período que a gente vive de neoconstitucionalismo, né, de trazer de fato uma constitucionalização do direito, os tribunais constitucionais, claro
Claro que a gente tem críticas, por conta daquele liame também que entra entre um tribunal como o STF, que busca concretizar direitos estabelecidos no texto, para um tribunal que acaba avançando um pouco e trazendo aquela conotação que acaba sendo pejorativa, né, de um ativismo judicial. Mas, até invadindo um outro tema, eu sempre coloco em xeque se a questão do ativismo judicial envolve tão somente uma vontade, né, um anseio legislativo por parte do judiciário, ou a ineficiência da ponta, que deveria executar, que deveria concretizar, que deveria realizar, ter políticas públicas claras e bem estabelecidas, né? Enfim, O problema é quando a gente tem nos... ativismo judicial contrário aos direitos sociais. Aí é Um um ativismo de atuar, né, como se fosse um legislador positivo, mas para retirar direitos sociais. Aí que é a lasqueira. Muito complicado. Como é o caso agora das pandemias lá, de cláusulas pétreas violadas por meio de uma jurisprudência de crise, né? A gente viu o julgamento do Supremo, essas questões. Eu acho que acaba virando perigoso, até oportunismo. É muito perigoso isso. Muito perigoso. A história vai mostrar os vacilos que o Supremo deu nesses temas sensíveis aí, né? De validar tudo, que vale tudo, quando a própria Constituição estabelece, às vezes, algumas exceções, por exemplo, a irredutibilidade salarial como uma garantia, um direito fundamental e um princípio, né? Que é um direito, princípio e dever, né? O dever também do Estado assegurar. O trabalhador, frente ao empregador, ele não tem condições de negociar. Está me ouvindo bem, professor? Agora sim. Tinha dado uma travadinha, cortou uma parte que o senhor falou, mas agora voltou. Pois não. Mas, assim, são esses altos e baixos do Supremo Tribunal Federal, né? E nós vamos acompanhando, né? Mas aqui tem um tema que é muito sensível, aqui, que é objeto da nossa entrevista, que são os mandatos coletivos, professor. Legal, o que são mandatos coletivos? E existe alguma regulamentação para isso? São permitidos no ordenamento jurídico brasileiro? Como é que funciona o negócio? Você pode falar a respeito disso. Mais uma vez, para avançar, né, o que é mandato coletivo? É uma invenção que não é brasileira, né, nasce na Suíça, salvo engano, se não tiver um outro braço aí mais distante, mas nasce no conceito do que hoje alguns pesquisadores vão desenvolver sobre a democracia 4.0 ou democracia chamada cyberdemocracia. O que é isso, né? Para a gente poder ter algumas premissas. Quando observamos o avanço das chamadas TICs, ou seja, as tecnologias de informação e comunicação, nós observamos uma sociedade avançando em uma escala gigantesca em termos de tecnologia, plataforma, mecanismos, ferramentas de comunicação. E de um outro lado, na outra ponta, como uma premissa até de tudo isso, nós temos uma democracia, que vez ou outra é vista como algo desgastado, ou um instituto no direito distante, e o que se observa, como naturalmente temos nas dimensões de direitos, a cada era, a cada fase que a gente pensa, nós temos movimentos sociais buscando otimizar essa democracia com essa visão desgastada, com as novas tecnologias, tentando buscar um meio, uma forma de poder aqui tornar mais concreta a participação popular. Então, essa é a grande premissa que nós temos para falar de mandato coletivo. Hoje, no Brasil, o sujeito que intente se candidatar, estamos, aliás, no período de realização de convenções partidárias, ele deve cumprir com condições positivas e negativas que a Constituição coloca, lá no artigo 14, né? Ele tem que cumprir com as condições de elegibilidade, então lá no artigo 14, parágrafo 3º, que também poderia ter ficado a cargo do legislador, mas a Constituição já estabeleceu o que quer fazer, e ele não pode incorrer nas chamadas hipóteses de inelegibilidade. Inelegibilidade é essas que estão tanto na Constituição quanto na Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, que teve lá as alterações da Lei da Ficha Limpa, né? Então, se ele quer se candidatar, pelo menos esses dois critérios, positivos e negativos, essas duas condições ele deve satisfazer. Além disso, né, uma das condições é ter filiação partidária. Ele deve ser escolhido por essa ocasião que vivemos agora das convenções. Ele, a partir do momento que é escolhido pelo partido para ser candidato, né, porque se ele não for escolhido, nós não temos no Brasil a candidatura avulsa. Ele vai ser escolhido e depois, na sequência, o partido procede com o pedido de registro de candidatura. Legal. Então, por que eu estou identificando paulatinamente cada uma das fases? Porque a atuação ela é individual.
Eu dependo do coletivo, primeiro partidário e depois da população para me eleger, mas o mandato quem titulariza sou eu. O pedido de registro quem faz é em meu nome, né? E aí a ideia de mandato coletivo era trazer para essa unidade antes isolada um grupo de pessoas, uma frente, como se fosse uma pessoa jurídica, entre aspas. Só que, de fato, o nosso sistema não comporta que um mandato seja titularizado por mais do que uma pessoa, mas ele impõe que seja uma única representação. O que nós temos, então, de um lado, a tentativa de tornar mais concreta a participação popular, de outro, os limites, mas que não são tão rígidos assim da Constituição e da lei. Explico por quê. Nós temos aqui no Brasil já alguns casos desses mandatos coletivos. Então, a pessoa se apresenta ao eleitor como aquele que, por compromisso próprio da sua palavra, porque não existe outra vinculação jurídica capaz ainda, e é por isso que fala que não é regulamentado. Então, não tem nenhuma... Se a pessoa depois desiste do mandato coletivo e resolve ficar sozinha, abandonou na chapa dele, não tem o que fazer, né? Então, ele assume o compromisso com o seu eleitor. Eu não decidirei sozinho tudo que eu fizer. Eu assim farei com esse grupo de pessoas que estou apresentando a vocês. Mas quem é o candidato? Só aquela pessoa. Se tiver alguma consequência de natureza, representação judicial, eleitoral, qualquer consequência da atuação enquanto candidato, somente ele responde, salvo se constituir um ilícito que os outros fizerem, né? Se ele for ímprobo na sua conduta no mandato, quem vai sofrer as consequências é só aquela pessoa. Então, no Brasil, a falta de regulamentação, dado que a Constituição adota o chamado sufrágio universal, viabilizar no máximo possível a participação popular, nada impede de que eu, enquanto frente de uma chapa, diga e me comprometa ao meu eleitor que somente tomarei decisões amparado nesse colegiado que eu apresento, né? Agora, se eu for eleito com essa bandeira e não cumprir, consequência nenhuma, a não ser moral, né, de talvez ter uma quebra com a próxima eleição para os seus eleitores, porque não vai perder mandato, não tem quebra de fidelidade, a menos que mais adiante os partidos passem a desenvolver, já que tem autonomia, algum mecanismo envolvendo disciplina quanto a essas situações. Aí você pode ter até uma interessante discussão se pode ou não ter a perda de mandato por quebra de fidelidade. Seria um outro patamar, né? Ou quebra de disciplina, enfim. Mas hoje, o mandato coletivo, de fato, é aquele desempenhado por um colegiado, muito embora formalmente eu tenha um candidato que se compromete a esse tipo de postura. O Brasil, então, já tem algumas situações, normalmente está associado a partidos minoritários. Por quê? Porque são bandeiras, vez ou outra, com uma ideologia bem mais forte, né, do que a gente acaba vendo os partidos mais antigos, e aí você tem também uma linha de eleitores bastante criteriosa. Não é regra, mas é o que se observa, né, em termos de eleitores criteriosos, é essa linha. E aí acredito que o efeito da quebra, caso o candidato eleito se contrarie na sequência, né, depois de tomar posse, eu acho que é muito mais prejudicial pensando no corpo eleitoral que ele acaba de perder, se ele descumprir esse compromisso, né, de mandato coletivo. Mas eu vejo com bons olhos, professora, a questão dos mandatos coletivos. Eu tenho muitos colegas da área de direito eleitoral e constitucional que não gostam, torcem o nariz, mas eu acho que a democracia, ao longo da história, ela demonstra que a população ela vai clamando por uma participação qualificada. Se o mandato coletivo for algo que possa ajudar, e um dos propósitos até de quem defende, é de que isso evitaria os chamados acordões, né? Aqueles esquemas de, eu vou votar favorável a você, enfim. Tem até uma repercussão interessante quanto a isso, vou fazer um rápido parêntese. Em 2015, 2016, ou talvez um pouco antes, mas por esse meio, as eleições presidenciais, no segundo mandato da Dilma, né, antecedendo um pouco as eleições, o STF deu uma decisão importante a respeito daquele que pode ser inelegível por reprovação de contas. Antigamente, bastava a manifestação do Tribunal de Contas e, em regra, o tribunal já entendia, né, a Justiça Eleitoral compreendia que aquele sujeito, por ter contas reprovadas, que ele estaria inelegível. O STF faz uma leitura, mas uma leitura não que esteja descompassada, porque ela é quase que uma interpretação literal do que está na lei da ficha limpa, né, que alterou a lei das inelegibilidades, que para que seja suficiente, aliás, que para que uma decisão seja capaz de tornar inelegível um candidato, envolvendo reprovação de contas, não basta o órgão técnico, veja o que eu vou dizer, não basta o órgão técnico do Tribunal de Contas, tem que ser uma decisão política da Câmara de Vereadores, ou da Assembleia, ou da Câmara de Deputados. O que, convenhamos, é um contrassenso, né?
porque eu vou privilegiar uma decisão de natureza política em detrimento de uma análise técnica. E aí eu privilegio a decisão política. É a história de se pensar a votação do impeachment, não sem discutir se cabe ou não, mas a votação política, quando falo votação política, eu enxergo deputados pela minha mãe, pela minha sogra, e solta fogos de artifício, eu voto sim, eu voto não. Aquele brilhantismo jurídico. Gangster, Vossa Excelência é um gangster, Vossa Excelência é um pé de cachorro, Vossa Excelência é ladrão, Vossa Excelência... Eu voto pela minha mãe conteúdo de um... Exato. Isso é o fundamento de uma votação política. Eu voto pelo meu cachorro lá, que está sofrendo, né, coisa e tal. E faz tatuagem, faz não sei o quê, levanta a placa. Poxa, né? Não... Tudo bem. Espetáculo circense, né? Exato. Nós sabemos que existe uma envergadura com relação ao corpo eleitoral que se representa, mas deve-se não perder a noção do cargo, da função, da seriedade e do reflexo que daquela manifestação gera, seja para um lado ou para o outro, seja para qualquer consequência que venha a ter, né? Então, assim, o mandato coletivo ele tende a trazer uma maior vinculação, porque seria mais difícil, na visão de quem defende, você conseguir, vamos imaginar, uma chapa que tenha 5 pessoas à frente daquele mandato coletivo, né? Seria mais difícil dobrar os 5 mais 1 do que somente o único. Eu não sei afirmar se é o melhor ou não, mas eu, como eu disse, sou bastante favorável a pensar formas de melhoria da participação. Eu faço uma provocação para os alunos que é o seguinte: quando a gente fala que democracia que nós vivemos, né? Nós vivemos uma democracia chamada semidireta ou semi-representativa. Não é puramente direta e não é puramente representativa. No entanto, se eu for afirmar em tons de crítica, eu vivo uma democracia totalmente representativa. Porque quais são os momentos, ou quais foram as vezes em que nós fomos chamados a nos manifestarmos diretamente? Quais são as ferramentas que nós temos? Temos o voto, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E a ação popular também poderia enquadrar aqui. Mas quantas vezes nós respondemos a um plebiscito? Quantas vezes fomos chamados a responder a referendo? Nunca, praticamente. Teve Estatuto de Desarmamento, teve o plebiscito lá atrás, parlamentarismo ou não. Então, a população é pouco chamada, tem pouca oportunidade de agir. Age, assim, a cada 2 anos no processo eleitoral, geral ou municipal, mas ainda é muito pouco. Então, essas movimentações em busca de alternativas de tornar eficiente, eficaz a participação política, eu acho saudável a democracia. Com todas as críticas jurídicas que possam existir, num ponto de vista social, eu acho saudável e interessante. Devemos ter olhares atentos a melhorar isso. Uma pergunta importante. Os mandatos coletivos têm alguma pertinência com o voto distrital misto? O voto distrital misto, que seria um sistema que o Brasil, logo que tivemos aquele caos ali, um caos no sentido, teve positivo e negativo, né? Em 2013, com aquelas manifestações de junho, né? Caminhada de junho de 2013, tudo, quase que nós tivemos ali gás suficiente para alterar. O distrital misto, ele favorece representações, né, mais localizadas. Então, por exemplo, se eu penso hoje o Estado de São Paulo tem 70 deputados federais. E os 70 deputados federais, com poucas exceções, eles saem do centro do estado, próximo à capital. O distrital cria distritos divididos estrategicamente, o tribunal auxiliaria nessa divisão, para que eu tenha lideranças. Vamos imaginar, se eu tenho 70 vagas de deputado federal, eu distribuiria, né, talvez com algum critério de proporcionalidade, o estado em 70 distritos. Vejam como que eu teria bem representado o estado de forma geral, né? Eu tenho, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse deputado federal, que não tenho pretensão alguma nesse sentido, mas se eu fosse deputado federal aqui no Vale do Paraíba, eu teria um olhar pela minha região, mas espera aí, eu sou uns 70 avos de representação, e a ponta do estado, e o oeste do estado, o norte. Então, o distrital ele daria essa maior dinâmica. O coletivo ele pode ter algum lastro de semelhança, mas eu acho que dista ainda um pouco. Que o distrital dá a ideia de uma representação melhor em termos espaciais. E o coletivo dá uma representação melhor de participação de grupos que já estão ali, né? Não necessariamente o voto distrital tem um critério geopolítico, né? Vamos dizer assim, geopolítico. Isso, deveria ser feito, se houver, como nós temos o voto distrital norte-americano, quanto aos colégios eleitorais, em algumas circunstâncias, né? O que você tem? A divisão do Estado, né? Em vários blocos. Esses blocos, a divisão deveria ser pensada pelo legislador, mas eu acredito que faria sentido uma divisão igualitária, mas com alguma cota de participação para tornar proporcional quanto à massa. Porque, por exemplo, se eu pegar aqui 1 quilômetro quadrado na região do Vale, na minha cidade, Cachoeira Paulista, que tem menos de 40 mil habitantes,
o mesmo quilômetro quadrado em São Paulo tem 4 Cachoeiras Paulistas dentro, em proporção. Então, seria necessário algum critério que levasse isso em conta. Mas, certamente, teríamos uma distribuição muito mais equilibrada. Eu sou absolutamente a favor de um critério distrital para votos proporcionais, né? Uma diminuição da representação e um critério de distrital. Aí seria muito melhor, sem dúvida alguma, em termos de representatividade. De dimensão continental como o nosso, né? Pois é, imagina. Nós já temos um número assustador de parlamentares, né? Não vejo necessidade de tamanho número. Porque se você tem a representação, qual que é a lógica da Constituição? Até mesmo isso ajuda a gente a compreender por que o voto de senador é majoritário e de deputado federal é proporcional. Qual que é a função do deputado federal? É a representação do povo de determinado estado. E, portanto, o número de deputados federais, já que representa o povo, e cada estado tem um povo diferente em termos de quantidade, eu tenho que ser proporcional. O estado de São Paulo tem aí 70, que é um número máximo que nós vamos ter. Então, 70 deputados federais. Agora, por outro lado, o senador representa o ente, o estado e o distrito. E aí, um ente não pode ser mais importante do que o outro, já que eu vejo ele enquanto uma unidade, né? Então, eu tenho 3 por estado, mais o Distrito Federal, total de 81 senadores. Mas será que seriam necessários 513 deputados para, de fato, você ingessa votações, você cria possibilidade de negociatas em termos de legislativo e executivo, e assim, além do custo que é exorbitante dentro de um país que passa mazelas como o nosso, sofre de mazelas sociais como o nosso, você tem um custo altíssimo para uma produção, não vou dizer zero, mas insignificante em comparação ao número que nós temos. Leis, né? A produção, a gente não pode medir o Congresso pelo número de leis, o número de emendas, mas pela qualidade delas, né? Você tem aí uma lei que precisa afirmar o que a outra lei disse, que por sua vez trouxe o que a Constituição já falava. Será que a gente não tem questões... Será que esse modelo bicameral realmente não tem que ser revisto, não? Um parlamentarismo, alguma coisa nesse sentido, o curso... Né? O parlamentarismo, que ele caminha bem incrustado, né, dentro do nosso sistema, sobretudo quando a gente pensa no processo de impeachment, que é uma lei, a Lei 1079 de 50, ela é produzida num contexto, Paulo Brossard, né, defendia o parlamentarismo, a gente tem num contexto de parlamentarismo. O Brasil não virou a chave naquele contexto, mas era a maior inspiração à época, né? Quando eu observava em épocas de impeachment, dos dois, só que o primeiro era criancinha, o segundo já professor, então com um olhar mais crítico. O segundo impeachment, quando a gente observava juristas, né, e é possível você identificar pessoas com conteúdo que vai agregar, porque é possível você construir raciocínio tanto para o lado da impossibilidade do impeachment, quanto da possibilidade. O direito é maravilhoso por conta disso. Você consegue construir, pela lógica, 2 argumentos concretos. Aqueles que defendiam que não poderia ter o impeachment, o fundamento dos que eu encontrei de fundamentação teórica interessante, buscava justamente nisso, porque qual é a tradução que se faz de tudo que se trazia na denúncia, além das incorrências em fatos, mas a circunstância da perda de governabilidade. E essa palavra perda de governabilidade está ligada intrinsecamente ao chefe de governo. No parlamentarismo você tem o chefe de Estado, o chefe de governo. Perda de governabilidade, chefe de governo. Ou seja, no parlamentarismo eu tenho a possibilidade de retirar o chefe de governo diante da opção do parlamento, independentemente do cometimento de uma infração, de um crime de responsabilidade, que na verdade é uma infração política administrativa. Eu tenho essa possibilidade. Então, mas por outro lado também, você tem, moxa, mas o STF disse que essa lei foi recepcionada, então ela está em pleno vigor e produzindo efeitos. E aí você tem que enquadrar, aconteceu o fato, aconteceu a consulção e aí acontece e eu tenho consequência. Mas vejo que o parlamentarismo daria maior possibilidade. De um lado poderia trazer uma insegurança, depender do que a gente analisasse, mas traria maior possibilidade e uma maior vinculação do sujeito que está à frente de desenvolver um projeto de governo condizente, né? Seja com o seu discurso, seja com o que ele apresentou. Caso contrário, nós estaríamos criando um recall eleitoral que o Brasil não adota, né? Acho que, salvo engano, alguns estados dos Estados Unidos adotam, que seria legal até, né? Quando a gente compara depositar o voto em um candidato à situação do advogado que recebe uma procuração, ou seja, a pessoa, o que será representado, ele está outorgando poderes que cabe a ele para que você, em nome dele, haja e busque o reconhecimento ou resistência de um direito. Quando você outorga o seu poder, porque a Constituição está lá no parágrafo único do artigo 1º, que o poder é meu enquanto cidadão, enquanto povo, né? Se eu outorgo parcela desse meu poder para que alguém me represente,
claro que num sistema de apuração, né, é diferente, mas a partir do momento que o meu advogado não me representa, o Código de Ética fala quando há violação, né, dessa situação de confiança, recomenda-se o quê? Que haja ali a renúncia aos poderes, né? Essa mesma lógica, embora eu possa utilizar para pensar a outorga de poder, pelo sistema que adotamos, não sei se seria o melhor também o contrário disso, é sempre dúvida para refletir, mas pelo sistema que a gente tem não dá para fazer isso. E aí qualquer tentativa, obviamente, é um surrupiar a vontade popular manifestada nas urnas, né? Mas será que não faltaria, talvez, um mecanismo de uma maior vinculação daquele que ocupa um cargo público de cumprir com um projeto de governo? Porque hoje, eu acredito, assim, nós não votamos em projetos de governo, infelizmente. Por que não? Porque a gente não analisa? Porque nós não lemos os planos de governo? Não, porque pouco importa se nós analisarmos, porque dificilmente você tem alguém que mantenha ali constância e seja coerente com o que de fato trouxe num processo Eu de vou falar mais, campanha. eu vou ser mais sincero. Eu acho que você está sendo muito generoso e cavalheiro, porque, na verdade, você vê os candidatos prometem uma coisa, o mandato faz exatamente no sentido contrário. Exato. Parece que ele ignora tudo exato. que tem que estar no projeto dele, na campanha que ele vem prometendo, planejamento, coisa e tal. Professor, o TST há poucos dias, né, ele, através de uma consulta, ele respondeu a consulta, ele falou que é vedada o live mício, né? Live mício. Legal. O que é live mício? É a novidade, o Brasil é cheio de agora novidade. cada dia é um nome novo que a gente tem de live com QR Code. Era show mício, lembra? Show mício, botava chitãozinho chororó para pedir voto para o candidato, o cara sai eleito, né? Era o lado bom dos comícios, eram esses shows de graça para todo mundo, era alegria. Né? Mas brincadeiras à parte, nós temos o comportamento das reformas aí, eleitorais no intento de, tanto para baratear o custo da campanha e assim tentar, pelo menos em tese, evitar a necessidade de uma captação maior de recursos, né? Nós tiramos qualquer coisa que desvirtuasse, né? O constituinte reformador, o legislador infraconstitucional, ele vai trabalhar o conceito de que no momento em que eu busco escolher a melhor plataforma de governo para poder eleger alguém, para poder votar, eu não posso ter interferências de outra ordem ou de outra natureza como uma atração artística, uma manifestação cultural. Não que esteja aqui limando o direito da livre manifestação artística, cultural, científica, nada a ver, né? Até porque os direitos aqui não são absolutos nesse ponto. Mas a ideia é evitar o não desvirtuamento, porque isso favoreceria, e favorece de fato, o abuso do poder econômico. Imagina quanto custaria hoje um show de uma Ivete Sangalo num comício. Né? Aliás, não precisaria nem ser no comício, um show dela, quanto que não custaria? E aí eu contrato uma artista desse porte para fazer um show e, obviamente, com a popularidade, a mensagem que se passa, com a pobreza de qualidade do voto que temos, imagina. E aí, para evitar isso, lá atrás, nós tivemos a vedação dos chamados showmícios. Aí eu percebi que, quando houve essa consulta do TSE, muita confusão. Primeiro, consulta do TSE não é jurisprudência. A consulta ela tem natureza doutrinária, é a opinião. Olha, eu acho isso. Até porque ela é proferida com base em uma pergunta feita em tese genérica. Se não for genérica, a obrigação pelo próprio Código Eleitoral, pela legislação eleitoral, é que ele recuse responder, né? Então, é uma orientação. Olha, se, hipoteticamente, alguém quiser fazer uma live com um cantor, com um artista, não pode. Essa orientação do TSE, mas que é, assim, ips literis do que já está na lei. Mudar showmício para live mício é só o ambiente e o nome. Né? Então, assim, o candidato pode fazer live, o pré-candidato hoje já pode fazer live. O que ele não pode fazer é usar da apresentação de um artista. Eu vou aqui, olha, vou fazer uma live, está aqui César Menotti e Fabiano cantando, estou aqui trazendo minhas preferências musicais, César Menotti dando um show, e de repente os dois param de tocar o violão e entra o candidato falando assim, olha, estou aqui para apresentar. Não, isso não pode. Isso já não podia e passa a não poder também, obviamente, em âmbito desse sistema novo de plataformas eletrônicas, né? Então, e a mensagem que eu vi, engraçado, que era assim, mas claro, talvez a tecnia do meio de comunicação de trazer, primeiro, TSE decide proibir, não é decisão de proibição, é manifestação, é uma resposta a uma consulta feita. Se amanhã alguém fizer um live mício, a consequência está muito clara, porque a lei é bem clara nisso, né? Vai ter a consequência da representação, abuso de poder econômico, entre outras situações que pode ter.
mas não é uma decisão que está vinculando ninguém, é só uma opinião, uma resposta, já que a consulta foi feita. E o segundo equívoco não está sendo proibido de fazer live, como eu disse. A live pode fazer. Aliás, é salutar, é saudável que isso aconteça, porque assim você consegue conhecer mais a pessoa, né? Você consegue interagir. Veja, o meio de comunicação também tem um ponto positivo para a democracia. Mas, então, não tem nenhuma vedação. A vedação é fazer o que já não pode, que é fazer uma live mício. E que bom, né? Porque senão ia ficar chato assistir essas lives dos cantores. Professor, nós já estamos chegando ao final. Uma honra muito grande. O professor Sávio Chalita, advogado, professor, nós da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, é uma pena, né? Mas o tempo está chamando aqui, a gente não pode passar mais do que 1 hora, já estamos há 1 hora conversando. E agradecer toda a sua gentileza, a sua fidalguia, o seu conhecimento, né? Nos brindou, compartilhou seu pensamento contemporâneo no direito constitucional, direito eleitoral, enfim, com todos nós aqui. Então, é uma honra muito grande, professor. A casa está aberta para quando quiser retornar e seremos sempre aqui para te receber com o braço aberto, viu, professor? Muito obrigado. Agradeço muito o convite, a gentileza do convite, desde o contato com a Tereza, a gentileza em pessoa, a preocupação para que tudo saísse absolutamente da maneira mais transparente, rápida e eficiente, para que tudo aconteça em tempos de tecnologia, a gente tem que ter muitos cuidados, né? Então, agradecer todo esse cuidado, a estrutura dos amigos da técnica que entra em contato, que passa link, que fica preocupado com toda a estrutura. Então, obrigado. Para mim é uma honra poder participar com vocês. Direito do trabalho tão responsável pela defesa dos direitos sociais e, olha, tão surrado por tantos e tantos governos que passam, por tantas estruturas que acontecem. Então, parabéns pelo trabalho e por essa oxigenação de temas aqui, extremamente importante para o nosso direito. Obrigado, mais uma vez, uma honra. Obrigado, professor. Fique com Deus. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.